Boa tarde a todos. Antes de começar a fala, isso é o resultado da democracia. Isso é democracia, né? São uma pequena multidão e um bloco de pessoas opinando, dando a sua opinião, criticando. É isso, foi o resultado das urnas foram esse. O resultado das urnas foram esse. 50 mil votos a 10 mil votos. Foi o resultado das urnas. E a senhora tem todo o direito do mundo de dar a sua opinião. A senhora tem todo o direito de dar a sua opinião. Todo o direito do mundo. Essa é a democracia. Essa é a democracia, gente. Pessoal, vamos poder esperar o manifesto. Pode retomar, prefeito. Presidente, gostaria de cumprimentar a mesa dessa casa, a todo vereador e vereadora aqui presente. Eu gostaria, antes de puxar essa pauta tão importante, aliás, Eu peço que a segurança da casa fique atento para quem não parar no manifesto, para que se retire do plenário. Só ficar atento. Bom, pode retomar, senhor prefeito. Vereadores e vereadoras aqui presentes, antes de iniciar a minha fala do que nos trouxe aqui, da pauta mais importante, não só dessa tarde e noite, mas do ano de 2025. Não só. E a gente precisa entender que não é só de Viamão. É só ligar a televisão e que vocês vão ver que todas as cidades da região metropolitana estão na UTI da saúde pública. Todas. A não ser que a gente queira fechar os olhos e ficar apenas gritando. Mas antes, presidente, de fazer uma fala do que é importante, eu preciso fazer um esclarecimento. E para fazer esse esclarecimento, eu gostaria de elogiar o vereador Alex Boscaini. Porque, apesar de nós dois pensarmos totalmente diferente o que é uma cidade e o nosso pensamento partidário e político, eu respeito as suas posições. O senhor nunca mudou e nunca mudou o pé do lado que o senhor esteve. O senhor acredita no que o senhor fala e o senhor age dessa forma. Então, apesar de nós pensarmos completamente diferentes, eu venho aqui, nesse palanque, elogiar a sua postura desde o primeiro dia que o senhor foi vereador dessa casa. E eu quero começar a minha fala fazendo um esclarecimento necessário, e não por mim, mas pelo respeito à política séria à população dessa cidade. Nos últimos dias, um vereador que até pouco tempo caminhava do nosso lado, resolveu, depois de ser retirado da base do governo, isso é muito importante, não foi ele que saiu, vestiu uma fantasia de opositor indignado. Até então tudo era perfeito, vereador. Me mandou mensagem 15 minutos antes de eu anunciar a saída dele da base do governo. 15 minutos antes, pedindo para ficar no governo. Pedindo para ficar no governo. Ainda tentando manter o vínculo, tentando manter o vínculo com o governo. Mas bastou perder o espaço, bastou perder o seu espaço, e passou a atacar o governo como se tivesse descoberto os problemas de uma hora para outra. Naqueles 15 minutos da retirada, o senhor enxergou os problemas da cidade. Esse vereador nunca buscou uma emenda com seus deputados, não trouxe recursos, talvez não tenha nem apresentado nenhum projeto nessa casa. Não protocolou pedido de pavimentação, nem como líder comunitário tem uma rua para dizer. Tem vários aqui que não se elegeram e tem ruas para dizer que pavimentou. Passou 5 meses sem voz, sem ação, sem presença, e agora do nada
virou ativo. Talvez, com a saída da base, Viamão tenha de fato ganhado mais um vereador. Talvez, de fato, o vereador tenha ganhado, a cidade de Viamão tenha ganhado mais um vereador. Porque agora ele fala, agora ele se movimenta, tenta aparecer. E se for assim, quem sabe a nossa cidade não ganhou. Quem sabe a nossa cidade não ganhou. Pode ser que a minha decisão, ironicamente, tenha ajudado ele mais do que ele imagina. Mas vamos lá. Use essa energia, vereador, de atacar nas redes sociais, de colocar seus asseclas a bater nas redes sociais, e acorde mais cedo, busque recursos, bata na porta dos seus deputados, ajude a nossa cidade, ajude a nossa cidade. Trabalhe, mesmo fora da base, o senhor pode fazer a diferença para Viamão. Ou vai continuar só na gritaria. Mas enfim, gente, eu não vim aqui só para picuinhas políticas, eu vim aqui para tratar do que é mais importante nessa cidade, que é a nossa saúde. Vereador, nós respeitamos o seu tempo de cada um, nós temos que respeitar a fala aqui da tribuna. Pessoal, eu quero falar dos desafios que a gente vem enfrentando na área da saúde, que por todos vocês, por todos os vereadores, por toda a nossa cidade, por toda a nossa população, mas principalmente por aquelas pessoas que sentem na pele dentro do Hospital de Viamão o que está acontecendo lá dentro. Mas vocês estão desde o início atrapalhando a fala de quem está na tribuna. Só ter um pouco de compreensão e respeitar quem está na tribuna. Após a saída, vocês podem fazer o manifesto. Pode seguir a fala, senhor prefeito. Desde o primeiro dia que assumi como prefeito, junto com o Maninho de vice, e escolhi a secretária Michele Galvão, a vereadora mais votada da cidade, para ser a secretária. Desde o primeiro mês... Pessoal, peço a compreensão de vocês, de todos, para que respeitamos a fala na tribuna, de todos vocês. Fazer o manifesto após a fala dos vereadores ou do prefeito ou do secretário, da secretária. Mais uma vez, senão vamos ter que interromper a sessão ou encerrar a sessão. Pode continuar, senhor prefeito. Desde o primeiro dia, nós fomos, em janeiro, secretária, procurar o hospital, conhecer as novas estruturas, conversar com as pessoas. E desde lá, nós víamos muitas reclamações. Não só das pessoas que lá estavam, mas das redes sociais, dos funcionários, entre outros. Criei, no mês de fevereiro, junto a essa casa, e essa casa aprovou, o cargo de fiscalização do Hospital de Viamão. Pela primeira vez na história, a prefeitura colocou alguém para fiscalizar a saúde dentro do hospital. Recebi desde então uma série de relatórios, fatos, imagens e números do que estava acontecendo no hospital. No dia 24 de março, junto com a secretária, eu determinei a abertura do novo processo licitatório para uma nova empresa administrar o Hospital de Viamão. Nós estamos em março. A minha fala está em março. Fui a Brasília, reunido com demais prefeitos da região metropolitana, sentamos com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para buscar recursos para a nossa cidade. Afinal, tem procedimentos do SUS que é pago 80 centavos. 80 centavos.
Fui 5 vezes, junto com a secretária, na Secretaria de Estado. Porque, ao meu ver, independente de partido político, independente de ser do mesmo partido do governador, o programa Assistir não entrega para a região metropolitana o que a gente espera. E fui, sim, fazer um enfrentamento com o Estado, fui, sim, junto com outros prefeitos, fazer esse enfrentamento daquilo que eu acredito que deva ser feito por um prefeito que foi eleito pela cidade de Viamão. Assumi, presidente, com 750 mil reais de repasses atrasados para a maternidade do hospital. 750 mil reais. No primeiro mês, eu fiz o pagamento dos 750 mil reais. E até hoje, mantenho os repasses rigorosamente em dias, totalizando, até o dia de hoje, 1.250.000 reais aportados no Hospital de Viamão. Estamos, junto com o Ministério Público, com a Secretaria Estadual de Saúde, em 3 reuniões, sentados, tentando achar uma solução para o financiamento do Hospital de Viamão, em conjunto. As 3 entidades buscando soluções financeiras onde cada um vai ter que ceder um pouco, cada um vai ter que dar um pouco para resolver a situação da nossa saúde. Ontem, secretária da Saúde, nós enviamos 300 mil reais em medicamentos e insumos para o hospital, pela falta do que está acontecendo no hospital, pelo déficit que está acontecendo no hospital e pelos problemas de gestão que o Instituto IMAS, que não é maravilhoso, e está muito longe de ser maravilhoso, aconteceu na nossa cidade. Mas, presidente, nós estamos hoje, e quem participou aqui da apresentação do primeiro quadrimestre fiscal, e que não precisa ser convidado, a não ser o vereador que fiscaliza, ele precisa fiscalizar, e quando é oficiado a casa, ele deve saber que, quando apresenta o primeiro quadrimestre, é o momento dele fiscalizar os números. É claro, todos eles estão no portal da transparência, mas com a apresentação técnica da secretária da Fazenda e da Saúde, talvez fique mais fácil cobrar e fiscalizar, que é o papel de um vereador. Hoje nós estamos investindo quando deveríamos investir, ou quando o mínimo constitucional prevê 15% na área da saúde, nós estamos investindo 36% dos recursos do orçamento do município de Viamão. 36%. Somados aos 25% constitucionais da educação, nós temos 60% do orçamento gastos com saúde e educação. 60%. Para se ter uma noção, o governo federal, que deveria gastar 15%, gasta redondo 15%. E o governo do estado vem numa disputa grande, e não só do Eduardo Leite, do Sartori, do Tarso, entre outros governadores, há uma discussão sobre o que é os 12% que o estado investe. Porque hoje o estado, para chegar nos 12%, ele utiliza os gastos com o IP e com o Hospital da Brigada, que não vai para nenhum município e que não vai para a atenção da média e da alta complexidade. E se nós formos levar em consideração o IP que a gente paga dos nossos servidores, nós passamos de 45% de gastos na saúde nesse primeiro quadrimestre. Gostaria também de lembrar aos senhores que nós pegamos com uma crise da dengue na cidade de Viamão, causada por uma crise que antecedeu do lixo. Quando assumi nos primeiros dias de governo, nós estávamos na crise do lixo. Semanas depois, nós entramos na crise da dengue na cidade de Viamão. Pela primeira vez na história dessa cidade, mesmo tendo Covid, e que muitos prefeitos foram atrás, em uma semana tinha um hospital de campanha instalado na cidade do lado da UPA. Nós fizemos diversos investimentos. Só naquele hospital, mais de R$500 milhão foram gastos. Ações da educação,
câmeras de vídeo monitoramento, e eu convido os senhores para ver as câmeras, onde estão e se tem lixo nas câmeras. E com tudo isso, nós vencemos a dengue na cidade de Viamão. Temos casos? Temos, mas hoje controlados. Saímos do estado de emergência da dengue na cidade de Viamão. Também enfrentamos o drama da fila dos exames. 7.000 exames estavam na fila naquele momento. 7.000 pessoas esperavam por consulta na cidade de Viamão, consultas. Fizemos uma operação no final de semana, em diversos finais de semana, em diversas unidades de saúde, e zeramos aquelas 7.000 filas. Agora a gente continua tendo fila, é óbvio, mas aquelas 7.000 de pessoas que esperavam até um ano e meio para ser atendidas, aquelas foram atendidas. Abrimos 5 unidades em horário estendido, e agora entramos na operação do inverno, que terá mais recursos, mais investimento, mais médico, mais horários para atender, inclusive pronto atendimento em algumas unidades. Ou seja, tu vai chegar com a tua dor, com a tua doença em algumas unidades e tu vai ser atendido na hora, evitando a ida no hospital, evitando a ida na UPA em alguns casos. Iniciamos a construção da unidade de saúde de Itapuã. E também a reforma da São Tomé. Entregamos ambulâncias, inclusive lá para Itapuã, que sempre foi pauta dessa casa aqui, sempre foi pedida de muitos vereadores aqui, e nós entregamos uma unidade, uma ambulância para aquela região. Nós temos muitas dificuldades no hospital. E o que eu quero dizer para vocês, que quando a gente tomou a decisão de colocar uma fiscalização lá dentro, quando a gente tomou a decisão de abrir um novo processo licitatório, quando a gente tomou a decisão de enfrentar aquilo que poderia ser deixado de lado, aquilo que o Estado, poderia botar a culpa no Estado, como muitos prefeitos só colocam a culpa no Estado, nós assumimos para nós essa responsabilidade. Porque prefeito eleito, ele foi eleito para brigar para o seu povo, e não pela bandeira partidária da qual ele é afiliado. E eu respeito os 49.914 votos que me colocaram prefeito dessa casa. Apesar que muitos ainda não aceitam isso e buscam na justiça tirar a vontade do povo. Apesar de muitos ainda que gritam e proclamam e pedem democracia, não conseguem ouvir a voz do povo, da maioria, não a sua silenciosa, a da maioria da população viamonense. Da população que confiou na minha pessoa para tocar a gestão dessa cidade. Na população que confiou nos senhores vereadores e vereadoras para fiscalizar e também tocar a gestão dessa cidade. A democracia é isso, é ouvir as pessoas. Mas a democracia, ela fala em maioria. Ouvir as vozes das minorias. Mas a maioria é que elegem prefeitos, é a maioria que escolhe as decisões quando o coletivo não entra em consenso. Nós vamos seguir diariamente, e hoje, provavelmente, vai ser meia-noite, vai ser 1h, e nós vamos estar falando a gestão pública sobre mandar um ofício que eu tenho que mandar até hoje, tu está na responsabilidade disso, secretária, para o Ministério da Saúde, solicitando o aumento do teto MAC, porque sim, eu dialogo e preciso reconhecer, Thiago, que o Ministério da Saúde, do governo do PT, nos atendeu rapidamente com questão da dengue. Foram extremamente atenciosos e nos deram resultado de pronto. E eu preciso reconhecer, apesar de achar diversos problemas na gestão do PT, eu preciso reconhecer o que é certo e o que é errado. E preciso dizer isso para vocês. Quando nós acionamos o Ministério da Saúde, imediatamente veio a Força Nacional do SUS, veio o Exército Brasileiro, e juntos com o município, juntos com o Ministério, junto com o Estado, nós vencemos a dengue. E hoje eu tenho que mandar um ofício para o Ministério, porque nós estamos sim discutindo com todas as esferas necessárias
para garantir o funcionamento do hospital. E vou dizer para toda a nossa população, o Hospital de Viamão não vai fechar. Todos os esforços que forem necessários, nós vamos fazer para que o hospital não feche. Já mandei hoje mesmo pela manhã, a minha secretária da Fazenda disse para ela, não paga ninguém hoje. Porque se eu precisar de dinheiro hoje, amanhã, sábado, domingo, eu quero ter em caixa, porque eu vou chamar os médicos, eu vou chamar quem tiver que chamar, para que não desassista a nossa população. O que eu não posso aceitar, e vocês precisam entender, é eu pegar o dinheiro do imposto de vocês, que já é pouco, que já é sofrido, e gastar quando outros também recebem impostos maiores e não estão gastando. Então eu preciso, em nome de vocês, brigar para que a nossa cidade não tenha que gastar 50%, 60% de saúde, quando outros não gastam 15% e nem 12%. Então, eu seguirei nessa batalha, junto com a secretária, que eu acredito e confio, e digo para vocês, muitos estão batendo nela, muitos estão usando ela, inclusive, para atingir o prefeito. Mas quero dizer que se ela, a secretária mais votada da cidade, não tivesse aqui comigo, junto com os técnicos, talvez eu não sei se eu conseguiria enfrentar esse problema. E ela poderia estar aqui. E ela poderia estar aqui, somente atacando, somente convocando, somente pedindo opiniões, fazendo vídeo nas redes sociais e mandando seus assessores bater nos outros. Mas não. Ela optou, como a vereadora mais votada dessa cidade, em baixar a cabeça, trabalhar e entregar para Viamão aquilo que ela se precisa. Meu muito obrigado a todos. A gente segue nessa luta incansável junto com vocês, junto com os vereadores, porque sim, Alex, nós estamos do mesmo lado. Independente das bandeiras, nós queremos a saúde da nossa cidade e nós vamos sim se unir para buscar recursos e não deixar o nosso hospital fechar.